Olá, olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui, professor Francisco Coutinho, da disciplina de Química. Você já deve estar ligado aí quem eu sou, né? Mas sem muita delonga, já vou pedir para que você se inscreva aí, tá bom? No EducaPE, compartilha, ativa os sininhos, manda pra galera e vamos embora. Top das galáxias? Mas também aqui eu não posso deixar de pedir para que você se inscreva no meu Instagram. Ou acho que é se inscrever ou curtir, enfim. É o @prof.franciscocoutinho. E no meu YouTube é o Química Fera com Francisco Coutinho. Você também pode ir lá, dar essa força, falar comigo que eu te respondo e te dou muito material gratuitamente. Top das galáxias? Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Processo de separação de mistura. Pessoal, veja bem o nome, processo de separação de misturas. Nas últimas aulas, nós aprendemos o que era mistura. Mistura homogênea, mistura heterogênea, nós aprendemos isso. Aprendemos, tá? Pega lá o soluto, o solvente, mistura eles, deu uma mistura. Top das galáxias. Porém, uma vez misturado, eu mudei de ideia. Agora eu quero separar todo mundo. Eu coloquei, mas agora eu quero separar. E eu posso fazer isso, professor? Pode sim. A resposta é sim, você pode. Não em todas as reações, não. Mas em bastante mistura você dá para fazer a separação dos compostos. Hoje nós vamos dedicar nossas forças a 3 tipos de separação de misturas, beleza? Mas de antemão vamos saber o que de fato é esse negócio de separação de mistura aí, ó. Separação de mistura é o processo utilizado para separar 2 ou mais substâncias, playboy. Tu tá aí brincando comigo? E para isso nós utilizamos, certo? Algumas vidrarias, nós chamamos assim, tá? Vidrarias, tá? Mas olhe bem, processo de separação de misturas, o processo de separação pode ocorrer de várias formas e métodos. E pode ser utilizado dependente do seguinte aspecto: a natureza, o tipo de mistura, se é homogênea, se é heterogênea, depende da densidade, temperatura, solubilidade. Então tem N fatores que influenciam no processo de separação das misturas. E o químico responsável, a pessoa que estiver lá na frente, tem que estar sabendo todas essas características. Preste atenção, eu tenho que saber a temperatura, a densidade, a solubilidade, a natureza dos compostos químicos, se é mistura homogênea, se é mistura heterogênea. Eu tenho que saber tudo isso, playboy, beleza? Para você poder saber fazer a mistura correta. Olha só para cá. De grosso modo, aí tem, tá? Depois você dá uma parada e observa com cautela que aqui tem todas as separações, todas não, mas uma grande parte das separações de mistura que vão cair em tua prova, em vestibular, ou seja, os principais processos de separação de mistura está aí nesse quadrinho aí, beleza? Porém, hoje nós vamos falar de 3. Uma, que é essa aqui, decantação. 2, que é essa aqui, a filtração. E 3, que é aquela ali, a destilação. Beleza? Vamos falar desses 3 processos de separação de misturas: decantação, filtração e destilação. Cada uma dessas tem um requisito principal. Vamos entender quem? Vamos lá. Vamos falar primeiro da decantação. Decanta! Olha só. Por exemplo, olha aí a decantação. Vamos ver a definição. Olha a definição aí. Decantação é um processo físico de separação de misturas heterogêneas. Opa! Heterogênea porque tem 2 ou mais fases. Então a decantação é um processo de separação de misturas, tá bom? Heterogêneas. Beleza, líquido sólido, tá? Onde baseia-se pela diferença de densidade, pessoal. E você não pode esquecer isso, tá bom?
Beleza? Top das galáxias. Eu vou fazer um exemplo aqui. Olha aqui para mim, manda essa câmera aqui. Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui uma vidraria, esse copinho da química aqui, nós chamamos de becker, tá bom? Você tá vendo ele aí? O becker. E aqui eu tenho pó de café. Pó de café. Pó de café. Beleza? Quando eu... Isso aqui é água. Quando eu coloco água... Olhe para aqui. Você tá vendo que tem um monte aqui de pó de café aqui em cima, tá subindo aqui, tá tudo misturado também aqui e outros aqui no fundo. O que vai acontecer? Aqui eu tenho uma mistura heterogênea, tá bom? Heterogênea. Eu coloquei pó de café como se fosse um exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, quando você vai pegar água do rio para encher a jarra, aí vem com resíduos sólidos, não vem? Aí fica assim, ó, tudo disperso assim, tá vendo só? O que é que vai acontecer? Se eu colocar isso aqui e descansar, como a nossa avó já dizia assim, não mexa na jarra não, deixa ela descansar. Porque ela sabia que as substâncias que são mais densas, não são mais pesadas, o termo não é pesado, o termo é denso. As que são mais densas do que a água, elas vão ficar, naturalmente, elas vão descer, afundar e vão ficar lá na parte de baixo. Então, essa diferença de densidade, tá bom? Essa diferença de densidade, quando o sólido for mais denso do que o líquido, o sólido vai ficar lá embaixo. Nós temos esse processo chamado processo de decantação. Decantação, beleza? Olhem bem a figurinha aí. Olha essa figura. Exatamente da forma que eu mostrei para você no experimento, tá aqui, ó. O líquido com todos os sedimentos nela. Todo o sedimento está aí nela. Beleza? Top das galáxias? Se nós deixarmos em repouso, naturalmente, a substância que é mais densa vai ficar lá no fundo. E a parte líquida vai ficar em cima. Então, eu já consegui separar o sólido do líquido. Então, isso aí é a decantação. Separei o sólido do líquido. Agora, se eu quero tirar realmente um do outro, aí eu tenho que fazer um outro processo de separação, que é o que nós vamos estudar agora. Em sua sequência, a filtração, neném. A filtração. Veja só, nós temos aí, ó. Filtração é um método de separação de substâncias presentes em uma mistura heterogênea, tá bom? Ó, possui duas ou mais fases. Pessoal, é o seguinte. Filtração já te lembra o quê? Tu vai filtrar o café. Quem nunca filtrou o café? Né? No filtro, tu vai pegar lá o filtro, coloca um papel, né? Para permeabilizar ali. Coloca o pó e a água quente. Só quem vai passar é quem? A água. Só que a água vai passar já porque absorveu, extraiu o café. Mas o pó do café fica onde? No filtro. Então nós temos uma filtração, onde também vamos separar substâncias, tá bom? Líquidas de substâncias sólidas. Top das galáxias? Lembra do exemplo que eu falei da decantação? Lembra da decantação? Que eu peguei lá o café e botei com a água, ficou tudo misturado. Depois de um tempo, iria ficar no fundo. Quem é mais denso fica no fundo. Só que você agora quer separar aquele pó de café da água. O que é que tu vai fazer? Uma filtração. Exatamente. E para isso, joga aí a imagem aí e vê só. Para isso, pessoal, observe bem. Para isso, nós vamos ter que utilizar... Olha para cá, olha para mim, olha só. Pessoal, aqui, o que é que tem aqui na minha mão? Ó? Nessa mão aqui eu tenho outro becker e eu tenho um funil. Tá vendo só? Um funil. Funil. Funil é utilizado realmente para filtração. Então, o que é que eu iria fazer aqui? Tá vendo aqui? Eu iria colocar o funil aqui dentro do outro recipiente. Aqui eu teria que colocar um papel, que nós chamamos um filtro. Colocando esse filtro aqui,
Aí eu iria, ó, derramar o pozinho aqui. Ia passar quem? Ia passar o líquido e o pó, a parte sólida, iria ficar onde? No filtro que está no funil. Eu fiz um outro processo de separação de mistura, mostrei para você. Eu não coloquei o funil aqui, tá? Que eu esqueci ele. Eu quero a novidade. Beleza? Mas eu colocando o funil aqui, eu simplesmente, ó, aí eu tinha um outro processo. Projeta isso aí, vamos embora. Então eu tinha um outro processo aí de separação de misturas. Outra coisa interessante, pessoal, olha para cá, tá bom? Temos essa outra vidraria aqui, ó, também, que serve para separar misturas heterogêneas. Aqui eu colocaria a água e alguma outra substância com polaridade diferente. Aí eu ia abrindo, ó. Aí quem ia caindo seria a substância de baixo, de maior densidade. E quando fosse chegando na outra substância, eu fecho. Então eu consegui também fazer uma separação, beleza? Então são vidrarias em química que são utilizadas no processo de separação de misturas, tá bom? Olha de novo aqui, projeta aqui, vê só. Você tá vendo aí que o slide aí já tá mostrando para você, tá? Exatamente o que eu fiz aqui, ó, tá bom? Tem o funil, só que dentro desse funil aqui nós temos um papel, tá? Que é um filtro. E nós colocamos a mistura. A parte sólida ficaria no filtro e a parte líquida cairia, que nós chamamos de filtrado. A parte líquida seria o filtrado, beleza? E vamos agora para a última parte, que é a destilação. Professor, tem alguma coisa que caracteriza a destilação? Com certeza. A destilação é um método de separação utilizado para separar líquidos, tá bom? Ou seja, de forma homogênea. Misturas homogêneas, meu filho. Por exemplo, se você tem água misturado com álcool. Tá lá, água e álcool. Tu tá aí olhando, tu não tá conseguindo distinguir quem é quem. Tu não tá conseguindo distinguir quem é quem. Mas tu quer separá-los. Então você vai utilizar uma destilação. Porque a destilação vai separar pela diferença dos pontos de fusão e ebulição. Nesse caso aí, pelo ponto de ebulição. Pelo ponto de ebulição, tá? Vão separar pelo ponto de ebulição. Como assim? O ponto de ebulição do álcool é menor do que o ponto de ebulição da água. Significa dizer que quem vai evaporar primeiro é o álcool. Então, o que é que eu faço? Vamos supor lá que o álcool que eu estou utilizando tem um ponto de ebulição 78 graus Celsius. A água tem um ponto de ebulição 100 graus Celsius. O que é que eu faço? Eu elevo a minha temperatura um pouco acima do ponto de ebulição do álcool e abaixo do ponto de ebulição da água, para garantir que só quem está evaporando seja o álcool. Então, ó, aqui nós temos um processo que está arrumando aqui, tá? Todo um processo de destilação. Então, observe aqui, ó, eu estou aquecendo a substância mais volátil. O que é a substância mais volátil? A substância que evapora com mais facilidade. A substância que tem um menor ponto de ebulição. Essa substância vai evaporar primeiro, tá? E vai ser extraída no outro recipiente. A substância de maior ponto de ebulição continua aqui nesse primeiro recipiente. Por quê? Porque eu coloquei uma temperatura que evaporasse apenas a que tem o menor ponto de ebulição. Entendeu? Por exemplo, o álcool tem 78, eu coloquei, sei lá, 85 graus Celsius. Eu garanto que só o álcool vai evaporar e a água fica. E no final de tudo, aqui eu vou ter a água e aqui eu vou ter o álcool separado. Então é assim que nós fazemos. Processo de separação de mistura por destilação é dessa forma, por ponto de ebulição. E eu finalizo aqui, só para mostrar para você a título de conhecimento, que a destilação também pode ser fracionada, por frações, tá bom? E esse tipo de destilação nós encontramos onde? Lá
na refinaria, tá bom? Onde eu vou separar lá o petróleo bruto. Mas isso fica para uma outra aula. Olha para mim aqui, pessoal. Então, desde já, muito obrigado, tá bom? A aula hoje foi mais objetiva, tá? Uma aula mais simples, objetiva, mas de muita importância para vocês, tá certo? Então, não se esqueça de se inscrever aí nas redes sociais do EducaPE, acompanhar todas as aulas, anotar tudo o que foi dito, tá bom? Processo de separação de mistura é sempre presente nos principais vestibulares, principalmente aqui de Pernambuco, o vestibular seriado da UPE. Tá bom, pessoal? Vocês são top demais. Obrigado por estarem aqui acompanhando todas as nossas aulas, firme e forte, dando seus likes aí, beleza? E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje também, não é verdade? A gente trouxe uns experimentozinhos, mas na próxima aula eu trago mais experimento, beleza? Beijo, coração, tchau, fui, yo!